O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, gostaria de destacar um detalhe que está presente tanto no Evangelho que terminamos de proclamar, como também na primeira leitura, nesse trecho do livro do Êxodo que nós ouvimos. Tanto Jesus como Moisés, eles tiveram esse simples gesto de estender as mãos. Como nós ouvimos no Evangelho, alguém disse a Jesus que a mãe dele e os irmãos queriam falar com ele, estavam ali fora, e Jesus estendeu a mão para os discípulos, dizendo: todo aquele, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por sua vez, na primeira leitura, logo no começo da leitura, Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte e as águas se dividiram. O gesto de estender as mãos para comunicar a bênção de Deus. É Deus quem abençoa, mas Deus também se serve de nós, templos vivos do seu Espírito, para comunicar a sua bênção. Mãos que se estendem para suplicar a ação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, Moisés estendeu as mãos e o Senhor soprou o vento, soprou a ruar, comunicando o seu Espírito para realizar a obra da libertação. Uma vez que Moisés foi escolhido por Deus para guiar o povo hebreu a essa experiência pascal, essa experiência de Páscoa, de passar da escravidão do Egito para uma vida de liberdade, de filhos e filhas de Deus, uma vida de liberdade, de povo consagrado ao Senhor. Sim, irmãos, nunca é demais pedir ao Espírito Santo que Ele realize a partir de nossos corações esta obra de libertação, porque também nós, como pecadores, experimentamos por vezes a escravidão ao mal, a escravidão do pecado. Precisamos de libertação. E a partir da libertação dos nossos corações, nós somos capacitados pela graça de Deus para agir no mundo em que vivemos, operando também esta maravilha
da libertação do mal, porque o mal se manifesta também no mundo, o mal se manifesta no coração de tantas pessoas, e nós somos o povo consagrado de Deus, o povo de batizados, pessoas que pela graça de Deus receberam o dom do Espírito Santo para realizar a sua vocação de povo consagrado, de povo santo de Deus, mas sendo também comunicadores da bênção de Deus, comunicadores da graça de Deus para o mundo em que vivemos, de modo que o reino de Deus se manifeste com força, com pujança no mundo em que vivemos. Também Jesus, no Evangelho de hoje, ele estende as mãos sobre os seus discípulos para dizer: olha aqui, os membros da minha família, minha irmã, meus irmãos, minha mãe, olha aqui, os membros da minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós precisamos do Espírito Santo para discernir em nossa vida, discernir no nosso dia a dia a vontade de Deus e colocá-la em prática com docilidade, colocá-la em prática com docilidade. Sendo assim, nós também, como os discípulos de Jesus, não apenas faremos parte da família de Jesus, mas iremos comunicar a vida de Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus, às pessoas com quem convivemos, ao mundo no qual nós vivemos, ao mundo no qual nós nos encontramos. Irmãos e irmãs, aproveitemos desta celebração eucarística para suplicar ao Espírito Santo que Ele renove em nós os seus dons, as suas graças, os seus carismas, as suas virtudes, de modo que também nós possamos comunicar a bênção de Deus, a libertação de Deus, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, comunicar às pessoas e ao mundo no qual nós nos encontramos. Precisamos do Espírito Santo para realizar essa vocação de povo consagrado de Deus. Por isso, aproveitemos agora essa oportunidade para juntos orar ao Pai das Misericórdias, para que em nome de Jesus renove em nós a graça que nós recebemos no batismo, a graça que nos foi confirmada pelo sacramento do Crisma. Vai também pedindo comigo, meu irmão, vai também pedindo comigo, minha irmã, essa graça. Abra o seu coração e abra os seus lábios. Façamos juntos agora a nossa oração suplicando: Espírito Santo de Deus, vinde com o vosso poder, com o vosso amor. Operai em cada um de nós, Espírito Santo, a obra da libertação, da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que nós sejamos o povo consagrado de Deus, para que sejamos de fato um povo consagrado ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, inflamai os nossos corações com o amor do Pai e do Filho. Vós que sois este amor, inflamai os nossos corações. Com este amor, convertei os nossos corações para o amor de Deus. Convertei os nossos corações para o amor aos irmãos. Sim, Espírito Santo, dai-nos os dons da vossa graça. Dai-nos os dons que verdadeiramente nos santifiquem, os carismas que nos tornam fonte também da bênção de Deus, aos nossos irmãos e irmãs. Ó Espírito Santo de Deus, vinde com o vosso poder, com o vosso amor, renovai em nós os dons da vossa graça, renovai em nós os carismas, os dons carismáticos, para que sejamos um povo que faz a diferença no mundo em que vivemos, um povo que abençoa, um povo que estende as suas mãos para comunicar a vossa bênção, Senhor, um povo que estende as suas mãos para comunicar os dons do amor, da salvação, da misericórdia do Senhor. Vinde, Espírito Santo, em socorro às nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém,
Nós não sabemos pedir como convém, por isso vinde em socorro a todos nós. Dai-nos a graça de sermos renovados no vosso amor. Dai-nos a graça de sermos renovados pelo vosso poder, ó Espírito Santo. Cantemos, pedindo esse Espírito, a graça de Deus em nossos corações. Espírito Santo, vinde, orai em mim. Vai ficando de pé e vai pedindo. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações.